Olá, boa noite. Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Vai até às 8h30, como sempre. Hoje a gente entrevista ao vivo aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso. Já está aqui a postos com a gente. Não é comprido, o nome de guerra é Lucena, mas o nome completo é Francisco Elcio Lima Lucena. De guerra é assim, é um nome usado, né? Está aqui a postos com a gente. Ao longo do programa de hoje, vamos detalhar, esmiuçar, não é? Fazer uma explanação geral aí das atividades dessa importante instituição aqui no estado, que trabalha muito aqui no estado de Mato Grosso, que é a PRF. Antes de pegar o boa noite aqui do entrevistado, boa noite do meu parceiro de sempre aqui, Lorenberg Alves. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E você que nos assiste nesta noite de quarta-feira de cinzas em qualquer canto, além do canal 22, tem também a sua audiência pela internet, na página do Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Um prazer enorme ter você na nossa companhia. Aliás, você que está aí na sintonia e gosta sempre de formar opinião e emitir a sua opinião, está aí ó, na tela, 99932-2529, é o WhatsApp aqui do Opinião para você mandar sua pergunta ao Lucena, que é o superintendente da PRF, que já está aqui, não é? Enfim, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, esteja à vontade para usar aí o nosso WhatsApp do programa Opinião. Superintendente Lucena, posso chamar de Lucena diretamente, né? Claro. Lucena, é conhecido como Lucena, não é? Sim, sim. Francisco Lucena. Muito bom recebê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo, viu? E eu já vou perguntando, porque a gente vê muita apreensão por parte da PRF em termos de drogas, madeiras. Eu quero começar com as drogas por conta de que nós temos aqui uma fronteira seca de mais de 700 quilômetros, Brasil-Bolívia, Mato Grosso-Bolívia. Eu gostaria que o senhor fizesse um rápido balanço aí das atividades aí de 2020 para cá, como que tem sido o trabalho de vocês. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, vocês, telespectadores. É uma satisfação e uma honra estar aqui nesse programa, que para nós é de suma importância fazer essa prestação de conta. Há 2 anos que nós estamos à frente da superintendência, fomos convidados com a intenção de fazer uma reestruturação. Essa reestruturação era fortalecer principalmente as equipes focadas ao combater a criminalidade, tanto da questão do combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas, também a questão do crime ambiental e dentre outros, né? Então a polícia vem se esforçando, vem se especializando e inicialmente nós iniciamos com um processo de capacitação, porque muitos dos policiais que aqui ingressam não têm o conhecimento, não se deparam com o Mato Grosso gigante como este, né? Se fosse considerado um país, ele seria o 33º em dimensão territorial. Temos hoje 192 países no mundo, né? E Mato Grosso ele tem uma peculiaridade, o agronegócio, né? Somos 6 rodovias que cortam de norte a sul, leste a oeste, ou seja, então ele se depara com um fluxo intenso de caminhões, com uma variedade de cultura muito grande. Então esse policial precisa ser preparado, né, para essa nova realidade. Muitos jovens que ingressam da região sudeste, região sul e principalmente nordeste, chega aqui no Mato Grosso, ele precisa ser preparado. Então, foi um trabalho intenso de capacitação, que trouxemos um especialista e conseguimos formar e preparar esses jovens para que enfrentassem esse crime que é tão recorrente ao nosso estado. O nosso estado não é um grande consumidor de drogas, ele é um estado que realmente é de passagem. Então a gente tem um fluxo muito intenso descendo com muita frequência ao cloridrato, né, e subindo a cocaína. Apesar que agora nós conseguimos inverter também. Tem cocaína subindo e também tem maconha descendo. Quando o senhor fala subindo... Subindo quando eu digo norte a sul, né,
subindo de sul a norte, descendo norte a sul. Entendi. Ou seja, qual que é a questão vindo? Geralmente o cloridrato vinha da Bolívia, né, com uma grande intensidade, mas o Peru agora também está sendo um grande fornecedor, a Colômbia também, mas a Bolívia era um grande problema nosso, né, que descia o cloridrato para os grandes centros consumidores ou querendo alçar os portos para ser exportado. E aí o Estado ficava no meio do caminho. Então a gente tem ainda um fluxo muito intenso. Era usado inicialmente de carros, né, pequenas quantidades, agora estão usando os modais de transporte em caminhões. É por isso que a Polícia Rodoviária tem feito apreensões de 400, 500, não só a Polícia Rodoviária, também os outros órgãos de segurança. E o segundo ponto foi capacitar. O primeiro ponto foi capacitar, o segundo ponto foi integrar. A gente tem uma dimensão territorial e tem uma dimensão muito grande da fronteira. São mais de 700 quilômetros de fronteira seca, mais de 200 quilômetros de fronteira por água. E nós temos outro problema que é maior, né, que são a capilaridade das rodovias federais e estaduais. Isso permite, às vezes, por mais que eu coloque 1.000 homens, não conseguiríamos abarcar todo esse fluxo de movimentação de drogas. Então, o primeiro passo foi se juntar junto aos órgãos de segurança, um trabalho muito intenso com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, especialmente com a Delegacia de Repressão Entorpecente. E agora iniciamos uma tratativa junto com a Polícia Federal também, ou seja, a Polícia Rodoviária hoje está muito mais integrada. E o terceiro foco foi investir em tecnologia. Nós iniciamos com 11 câmeras de monitoramento, nós estamos ultrapassando a 200. Já tem 200, né? 6 rodovias? 6 rodovias. Nosso objetivo nos próximos 2 anos é ter 1.000 câmeras monitorando as rodovias. Aliando integração, conhecimento e tecnologia, eu acredito que a Polícia Rodoviária vai cumprir o seu papel constitucional para combater esses ilícitos. 200 câmeras, olha só, eu não sabia disso não, achava que era menos, mais, enfim. E vai chegar a 1.000, a intenção é chegar a 1.000. Que bom, tomara que chegue logo. Quanto mais vigilância, quanto mais esse trabalho aí, a tecnologia a serviço da nossa segurança, melhor. Professor Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, a nossa alegria de tê-lo aqui é muito bom, mas muito bom mesmo, até para ajudar o amigo telespectador a entender melhor o desempenho e o trabalho desenvolvido pela PRF. E por isso a presença do senhor aqui é importantíssima. Vou explorar um pouco mais a resposta que o senhor está dando, provocar o senhor um pouco mais, provocar no bom sentido sempre. Até 2019, e me corrija se os meus números não estão corretos, até 2019 nós tínhamos em Mato Grosso uma superintendência, 8 delegacias e 15 unidades operacionais, quando na verdade, de acordo com a própria legislação, deveríamos ter 24 unidades operacionais, porque cada unidade a cada 200 quilômetros. Me corrija se os meus números estão errados. Superintendente, esse número de delegacias, esse número que temos de unidade operacional, é um número ideal ou é um número pequeno ou está muito aquém do necessário e imprescindível? Olha, os seus números não estão errados, mas a gente não precisa crescer fisicamente. O que nós precisamos é melhorar a capacitação dos nossos servidores e a tecnologia. Por mais que eu consiga colocar a cada 200 quilômetros, o futuro será o monitoramento remoto, né? Então, assim, nós temos uma grande restrição. Infelizmente, cada 100 policiais que aqui ingressam, 99 são de fora, são estrangeiros, né? São filhos, são brasileiros, mas a intenção dele é o seguinte, ingressar e já vem com a passagem de que é ir embora a qualquer momento. Então, a gente tem aí sempre o recomeço, né? A cada 3 anos, o departamento promove uma movimentação nacional e como esses policiais que aqui ingressam têm o direito de retornar às suas origens, acabam retornando. Então, isso que é o grande problema nosso, né? Então, a gente acaba sempre ofertando mão de obra qualificada. O policial ingressa aqui na polícia, faz toda uma preparação quando ele está maduro, porque a preparação de policial não é 1 ano nem 2, é quase 3 anos, né? É todo um conhecimento e ele acaba sendo removido para outro local, principalmente de origem. E a gente que acaba recebendo novos policiais, e isso acaba a gente sempre recomeçando. Nós estamos buscando, e o departamento está trabalhando para buscar outro atrativo. Hoje,
nós vamos trabalhar com a DEFRON, que é uma gratificação de fixação. O policial recebe um valor a mais para que ele possa ficar. E com isso, já no último concurso, a gente já não teve a saída de muitos policiais. Já foi interessante. Nós estamos trabalhando também para a fronteira, criar também uma vila policial para que o policial possa se beneficiar nesse sentido, ou seja, buscar todos os meios alternativos para manter o policial aqui no Mato Grosso. E incentivar também o Estado a promover aí uma capacitação para que esses jovens mato-grossenses possam ocupar também essas vagas para policiais. Esse acho que é o primeiro, a gente conseguir ter policiais mato-grossenses. Eu falo uma coisa para os senhores da seguinte forma, são 6.000 quilômetros. Se fôssemos considerar a questão de 200 quilômetros, hoje o posto, ele praticamente ele não é estratégico, porque tem muita, o cara chega no posto, se ele tem uma percepção, ele pode desviar, ele pode mandar um batedor verificar. Então, o posto hoje não é a coisa preponderante. Nós precisamos ter policiais, sim, mas não com grande quantidade, mas poucos, e, ao mesmo tempo, usar a tecnologia ao nosso favor. O senhor acha, então, que a questão, o instrumento do posto deve, ao longo dos anos, desaparecer? Ser substituído pela tecnologia? O Mato Grosso, eu acho que tem uma quantidade mínima necessária, mas, lógico, se nós tivéssemos, por exemplo, na 158, na região de Querência, um posto, seria interessante. Nós estamos querendo expandir. Em Santiago do Norte, se tiver a ligação lá da 163 com a 158, também seria interessante. Se tivesse também ali em região de Sapezal, em Campo Novo dos Paris, seria interessante. Em Comodoro e assim vai. Então, assim, em Guarantã, a gente precisa realocar. Por exemplo, aqui em Cuiabá nós tínhamos postos com 30 quilômetros. Eu acho que isso aí nós fizemos uma realocação. Então a ideia nossa é fazer com que os postos estejam mais realocados de forma mais estratégica. Nós temos um projeto apresentando que é o Projeto Rio, que é de restauração de infraestrutura e de operações. Realocamos alguns postos para lugares estratégicos. Precisamos de mais alguns postos, mas são poucos. Mas isso, até 2023, nós estaremos atendendo a região ali de Sapezal, estaremos atendendo a região de Comodoro e de Querência. São mais 3 postos que entraremos em funcionamento até 2023, conforme o planejamento, caso não ocorra nenhum problema financeiro. Mas o problema não é espaço físico. O problema, sim, precisamos investir em tecnologia. E a tecnologia vai ser a solução de utilizar os recursos humanos com mais eficiência. Professor. Ainda sobre isso mesmo, claro. Vamos pegar carona nessa resposta, superintendente. Quantos postos nós temos em Mato Grosso? E aí, mais uma perguntinha a respeito disso. Há uma diferença, até para ajudar o amigo telespectador para entender melhor, há uma diferença entre o posto e a central de monitoramento? Ou as duas têm a mesma função? Qual que é a diferença das duas? Olha, o posto, nós temos a unidade operacional policial, onde aquele posto fica ali de forma diária, presente, entendeu? E temos a própria delegacia, que é a unidade administrativa, onde ocorre o planejamento e execução. Então, são duas unidades que podem, ao mesmo tempo, estar no mesmo espaço. Necessariamente, muitas vezes, não está. Tem em espaços diferentes. E temos também a base avançada, que é a unidade base avançada, que trabalhamos com alguns grupos especializados. Por exemplo, o grupo de operações especiais. Ele vai lá, fica 15 dias trabalhando, como se fosse uma base de apoio logístico. Então, hoje, no Mato Grosso, nós temos 13 postos, unidades operacionais, nós temos 7 delegacias e nós temos 2 bases avançadas. A intenção nossa é ampliar mais as bases avançadas do que ter postos, porque o posto nos impõe um custo de custeio, um custo muito forte. Então, isso a gente tem que pagar energia, pagar manutenção. E, às vezes, a base é uma parceria com a PM, é uma parceria com o bombeiro, é uma parceria com a Rota Oeste. Isso nos permite economizar recursos públicos e a gente prestar um serviço até com mais qualidade. Quem vai trabalhar nessas bases avançadas será o especialista, uma área de educação. Ele vai ali trabalhar, fazer um trabalho de eficiência de educação. É o pessoal do trânsito, onde vai fiscalizar peso, produto perigoso, amarração, freios, as condições do motorista, lei seca, os especialistas que vão lá. Ou a parte criminal, que eles vão trabalhar ali com suporte tecnológico de inteligência para coibir algum tipo de ilícito naquela região. Então, eu acredito muito nessa combinação de
compartilhamento de unidades físicas. A Polícia Rodoviária Federal não pode ter só um espaço dela. O espaço tem que ser da segurança pública. Isso trará um benefício e uma excelência de serviço e uma economia de recursos. Aliás, aqui você falou seis rodovias. Essa rodovia dos imigrantes aqui, ela foi federalizada, não foi? Foi federalizada. Com a questão da Rota Oeste, foi passada para a concessão e aí, de certa forma, ela faz parte da 070. Está no âmbito, então, da cobertura da PRF. Da PRF, está no sobre a responsabilidade. Que é um ali, grande porque aqui, porque Corta Várzea Grande, desculpa estar interrompendo, mas assim, tem a questão da mobilidade, eu sei que não é nada da sua alçada, mas olha só, quando há muitos acidentes ali, é uma coisa que também acaba complicando, né? Complicando todo o trabalho, não só de quem usa realmente, mas a própria segurança, no sentido, assim, que vocês... há como abrir um diálogo com o DENIT, no sentido de que as coisas melhorem aqui na área urbana, especialmente aqui na parte de Várzea Grande? Paulo, o diálogo ele é permanente, a gente tem um bom diálogo. O problema é que a situação é o seguinte, nós temos uma economia pujante, uma economia que o fluxo de escoamento de grande parte da produção, mais de 30 milhões de toneladas por ano, ocorre pelo sul, devido ao terminal ferroviário, acaba estrangulando. Eu tenho um espaço que, por exemplo, ali as rodovias federais, nesse momento aqui, passam 18 mil veículos da rodovia, mas somado ao conjunto ali do metropolitano, são 30 mil veículos por rodovia simples. Ou seja, a infraestrutura disponibilizada para os usuários daquele espaço ali, ele não condiz, não atende a demanda. Então eu tenho rodovia simples, travessias, aí agora imagine só, eu tenho quatro controladoras de passagem, que é os semáforos. Agora imagine o caminhão de 30 metros. Ele fica ali 2, 3 minutos. Aí libera. Até ele retomar, ele demora 20 segundos. Então sempre vai represando. E aí chega final de tarde, na período da manhã, vai tendo congestionamento de 10, 15 quilômetros. O que vai resolver isso? É o contorno norte. Isso, infelizmente, não temos soluções de imediata. Ou seria a gente colocar ali, só que o crescimento da cidade não levou em conta a rodovia. O crescimento ele espraiou-se, né, dos dois lados. Se tivesse contido o crescimento urbano, talvez a gente resolveria. Agora nós temos uma rodovia. A rodovia ali agora é um incômodo. A população sente como a rodovia está impedindo o direito de ir e vir. E aí tem acidente com veículos superdimensionados. Então, o processo de tempo de resposta, de resolução de um problema que em um lugar comum demora 1 hora, no perímetro urbano metropolitano demora 4 horas. E todo esse processo parado fica tudo congestionado. E aí eu fico retardando. Então, infelizmente, a Polícia Rodoviária tem dialogado com a Rota Oeste, tem dialogado com o DENIT, tem dialogado com a Prefeitura, mas infelizmente ninguém tem uma solução que possa ser bom para a PRF, que bom para o DENIT, que bom para a população. A situação era, ou tira aquele fluxo dali daquele momento, mas não temos escoar para onde? Não temos como escoar. A única maneira é investir na infraestrutura, que é a proposta do Arco Norte. Sair do Sinuelo, ele vai tirar praticamente 18 mil veículos desse trânsito. Pesados, caminhões. E aí eu acho que ali vai fluir normalmente. Estamos conversando com Francisco Lucena, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, aqui ao vivo no programa Opinião. Você pode mandar a sua pergunta pelo 99932-2529, é o WhatsApp do programa Opinião. A sua opinião é muito importante. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar sua opinião aqui ao programa e a gente repassa ao superintendente. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Pantanal com uma entrevista com o superintendente da PRF, Polícia Rodoviária Federal, aqui no estado de Mato Grosso, Francisco Lucena, está aqui com a gente, respondendo aos nossos questionamentos. Antes de seguirmos com o Lucena, vamos destacar o que há de mais interessante, mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Acompanhe comigo.
Mortes pela Covid disparam. E Mato Grosso tem 40 óbitos em 24 horas. Número de mortes diárias pela Covid-19 em Mato Grosso voltou a subir. O estado registrou 40 óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde desta quarta-feira, dia 17, apontam 1.700 novos contágios em relação ao último balanço. Com a atualização, Mato Grosso passa a contabilizar 5.544 mortes e mais de 237.200 contágios pela doença. Do total de ocorrências, em cerca de 223 mil pessoas infectadas já se recuperaram. Está aí no Gazeta Digital, que também destaca o seguinte: contra a Covid-19. Ministro promete vacinação de 50% da população até julho, em reunião com o governador. O governador Mauro Mendes, do Democratas, apontou que a reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outros líderes estaduais teve saldo positivo e adiantou que a expectativa é que até julho deste ano, 50% da população brasileira seja imunizada. Abre aspas, estou muito satisfeito e saio da reunião muito confiante de que, com o que foi apresentado, podemos chegar até a metade do ano com 50% da população vacinada. As duas instituições, Butantan e Fiocruz, são muito sérias e esses contratos celebrados pelo Ministério da Saúde, acredito que serão cumpridos, fecha aspas, disse Mauro Mendes na tarde desta quarta-feira. Segundo o planejamento do Ministério da Saúde, em fevereiro serão distribuídas 2 milhões de doses do imunizante produzido pela Fiocruz, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, importadas aí da Índia. Em março serão mais de 18 milhões de doses do Instituto Butantan e outras 16,9 milhões de vacinas da AstraZeneca. Notícia boa, vamos esperar que se cumpra essa previsão, se puder antecipar melhor ainda. Bem, retomando aqui com o Lucena, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, eu vou pedir para o Lorenberg, meu caríssimo parceiro aqui, abrir essa rodada de perguntas aqui ao nobre superintendente. Superintendente, ainda sobre a questão dos crimes ou do ataque, do combate da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária com relação a esses crimes, particularmente ao contrabando de defensivos agrícolas. É frequente? Ele é costumeiramente todos os dias ou não? Ou qual é o desempenho que a Polícia Rodoviária tem tido ao longo desse período de pandemia? Olha, inicialmente nós estamos fazendo uma capacitação porque não é fácil fazer a fiscalização defensiva, porque é um produto extremamente sensível, caro, o pessoal acaba trocando embalagem como veneno com outra característica, mas dentro é um produto que é importado irregularmente. Nós temos feito apreensões de forma bem expressiva, foram mais de 60 mil litros o ano passado, esse ano já conseguimos apreender quase 2 mil litros. Nós temos pela nossa inteligência, indica que o quê? O que o Mato Grosso produz e que os bancos oficiais do Cefaz informam, o INDEA informa, existe uma grande quantidade de veneno sendo aplicado de forma irregular. A gente precisa aí, tem muito ainda a avançar nas apreensões, nas fiscalizações. Mas é um trabalho que não vai depender somente da Polícia Rodoviária Federal. Tem que ser um trabalho do GAECO, um trabalho da Polícia Federal, envolvendo outras forças para a gente fazer um combate. E me preocupa muito esse uso indiscriminado de produto químico de uma forma que não passe pela vigilância dos órgãos reguladores, porque nós vivemos num mundo globalizado, isso pode, no futuro bem próximo, ter um impacto
comercialmente e todos podemos sair perdendo. Então precisamos criar sim uma força-tarefa para fazer o combate bastante expressivo com relação a esses produtos que entram irregularmente e inclusive são aplicados no nosso estado. Superintendente, concurso público, eu escutei o presidente da República anunciar aí para a Polícia Federal 2.000 novos homens, não é? E também o mesmo número para a Polícia Rodoviária Federal. Se isso realmente for concretizado, a expectativa é que Mato Grosso tenha quantos agentes a mais? Hoje nós participamos dessa reunião já apresentando os números. Nós sairemos de um número de 360 policiais hoje que o Mato Grosso tem para 510. Então, existe uma grande expectativa com este concurso, a gente receba aí uma quantidade acima de 500 policiais. Será um número bastante importante para o Mato Grosso, pois permitiremos avançar em outras regiões que existe pouca fiscalização. Guarantã do Norte, Querência, né, a região ali de Sapezal. Então, com esse número, conseguiremos atender grandes regiões que estão desprovidas da presença da Polícia Rodoviária. Deixa eu fazer aqui o cálculo aqui. Você estava falando que hoje são quantos? 360 policiais. Aí viriam mais 200? Nós estamos agora fazendo um recrutamento, que é um recrutamento, a gente vai tentar atrair alguns policiais que estão em uns estados para vir para o Mato Grosso. Serão 75 vagas, né? Mas depois disso, a ideia até em 1º de janeiro de 2022, nós termos aqui 550 PRFs. Esse é o planejamento, é isso que nós conseguimos fechar hoje com o departamento. Com esse concurso? Com esse concurso. Agora, veja bem, 550 policiais, vamos considerar o ano que vem, né, 2022, 550, mais 1.000 câmeras que o senhor falou que é o objetivo chegar, sim. Né? Estaremos, no caso, Mato Grosso estará num patamar considerado, que possa ser considerado tranquilo para fazer esse patrulhamento nas rodovias? Paulo, o crime, ele sempre se especializa. A gente cria uma solução e ele vai criando outros problemas. Então, assim, ele é dinâmico. Eu dizer para você, muita presunção da minha parte, mas é o seguinte... Os números aí indicam, nesses 2 anos a gente está investindo em equipes especializadas na tecnologia, os números estão bastante expressivos e aumentando. Então, está nos indicando que é o caminho certo. Lá na frente, a gente vai fazer uma avaliação. De repente, encontra outro subterfúgio para burlar o sistema de câmeras. A ideia de câmeras não é a polícia comprar, a ideia é fazer parceria. Nós estamos fazendo parceria com o DENIT, com a Rota Oeste. Só a Rota Oeste está nos fornecendo 93 câmeras, que identifica a placa, que isso registra nossos bancos. O DENIT, 70 e poucos. Agora no Cefaz, está entrando no Cefaz. Só a SES também nós vamos fazer um termo de cooperação técnica. Então, essas câmeras estão indo para um data center e nós, a polícia, temos uma inteligência artificial. Mas o governo federal não fornece ou o recurso, né, o orçamento para que... Não, existe sim uma descentralização, mas a polícia ela não quer ser dona das câmeras, porque tem um impacto financeiro. Ela quer só a informação das câmeras, que isso é ser eficiente. Entendi. Nós estamos procurando fazer um termo de cooperação com 35 municípios, que aí a gente está com a intenção de chegar a 1.000 câmeras. Esse é o grande objetivo. Em todas as regiões a gente monitorar qual que é a importância para os municípios ter uma parceria com a polícia. Porque a gente pode armazenar toda a informação, um crime ou uma informação que lá na frente que alguém precisar, a gente vai estar armazenado. E o mais importante, as prefeituras poderão planejar. A gente vai indicar quantos caminhões, quantos veículos entram no seu município e saem do seu município, os horários. Isso traz um compartilhamento de tecnologia e de informações com todos os órgãos. Isso a gente está compartilhando com toda a rede de segurança pública, com a PM, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. A ideia é não ter esse sistema só para a PRF, para todo mundo, para que possa se utilizar conforme a sua necessidade. Professor. Superintendente, desde o começo da nossa conversa, o senhor está falando de parcerias. Lógico. Eu gostaria de tocar e de ouvi-lo a respeito de uma parceria da PRF com a Associação Nacional das Empresas e Agenciadoras de Transportes de Carga.
esta parceria ainda existe? Se não existe, por que ela deixou de existir? Nós temos a parceria com todos os agentes envolvidos no transporte. Qual que é a intenção nossa, muitas vezes? As discussões. Por exemplo, nós temos hoje no Estado, com o segmento de transporte, que é a questão das restrições. Ao nosso ver, essas restrições, ela não pode ocorrer no Natal e principalmente das Páscoas, porque nós estamos no ápice da colheita. E aí nós temos 90% das rodovias são rodovias simples. Nós não temos local de apoiar essa retenção de fluxo. E outra, o motorista parado no local inadequado, quando ele sair, ele vai recuperar. Então acaba impactando mais ainda o serviço da polícia e da sociedade. E o acidente, se a gente manter o fluxo de forma normal, e aí eu acredito que nós não vamos ter problemas com essas retenções. Então a polícia está trabalhando junto com essas associações para que possamos ter uma câmara temática para discutir. Temos associações ligadas ao agronegócio, que isso está vinculado ao transporte de algodão, que às vezes o transporte da lavoura para a indústria, eles precisavam usar uma dimensão maior. Construímos esse diálogo junto ao Ministério da Infraestrutura, onde trouxe uma solução permitindo para que esses pontos houvesse a permissão. Então a gente tinha uma legislação que restringia até 4,40, permitimos agora acima dessa altura. A gente dialogou isso, trouxe esse diálogo, levamos para outros ministérios. A gente construiu uma solução que é plausível para a PRF, para associações de transporte e para os próprios produtores. Então, o diálogo é permanente. O que nós precisamos é ter um diálogo transparente que seja, que a população possa participar. Então, assim, a parceria sempre vai existir, está no DNA da Polícia Rodoviária Federal, mas ela tem que ser benéfica para a coletividade. Superintendente, quando o trabalho dos agentes, dos policiais da PRF não pode sair das rodovias, eu queria que só, estou colocando aqui como pergunta, não é? Não estou afirmando nada, não. Por que eu falo isso? Vamos falar das drogas ali na fronteira ali, né? Porque tem as cabriteiras e tem os caminhos específicos que eles acabam adotando para burlar a fiscalização nas rodovias federais, né? Como que vocês lidam com isso, já que eu imagino que vocês não podem sair, né, para rodovias estaduais e tal? Como que faz isso? Como que faz para conseguir coibir o crime nesse sentido? A proibição não é absoluta. Ela existe um planejamento, existe uma autorização. A gente pode trabalhar junto com os outros órgãos, né? Lógico, nós temos a nossa circunscrição são as rodovias, mas isso não impede que trabalhamos fora das rodovias. Então, somos acionados pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, pelas próprias Polícia Civil para cumprimento de mandado de prisão, para operações pontuais. Isso requer todo um processo de aprovação que depende do diretor-geral ou, quiçá, do Ministério da Justiça. Então, a polícia ela tem transbordado sim as rodovias, mas em ação em conjunto com os outros órgãos de segurança pública ou não. Mas, assim, o que nós temos feito é isso aí, é essa integração. Hoje, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal está integrada com a CESP, no mesmo espaço, onde tem Polícia Civil, Polícia Militar, tem toda a questão de inteligência, existe um compartilhamento, né? Toda vez que tem um planejamento, somos convidados para discutir e para levar as nossas percepções, a nossa experiência. E isso também ocorre, o compartilhamento por parte dos outros órgãos. E a gente tem feito o nosso trabalho. Às vezes a Polícia Civil faz o monitoramento e nos repassam para a gente fazer um certo tipo de abordagem. Então, assim, um complementa o outro. E da mesma forma com a Polícia Federal. A gente não está ocupando e não queremos ocupar o espaço de outros órgãos. Nós complementamos, nós só ajudamos a que o exercício, que o serviço prestado na segurança pública ele possa ser mais eficiência e que a gente possa prover excelência na segurança pública. Professor. Superintendente, o nosso amigo telespectador que está acompanhando o nosso bate-papo certamente tem uma pergunta nessa direção que o senhor está trazendo as respostas. Imaginemos uma rodovia, uma BR que passa dentro de uma cidade. A competência é do município ou é da Polícia Rodoviária Federal?
ou as duas agem em conjunto? Olha, sendo uma rodovia federal, estando sobre a questão da circuncisão do DENIT, é competência da Polícia Rodoviária em fazer as fiscalizações ali. Mas nada impede da gente pactuar com os municípios, através de termo de cooperação técnica e através de convênio. A diferença é que, por exemplo, o convênio, os agentes do setor, seja municipal, seja estadual, poderão aplicar as notificações, fazer fiscalizações. E o recurso ali amelhado pode vir para as instituições. Nós estamos tentando construir isso com a Polícia Militar, ou seja, com a CESP, melhor dizendo, e com algumas prefeituras, para a gente fazer convênios para poder compartilhar o mesmo espaço. Mas só que a gente precisa construir um documento para que isso possa dar essa formalidade. No primeiro momento, a competência exclusiva da PRF e do DENIT. E aí, no caso, precisa desses pactos para que a gente possa permitir e dar legalidade a esse tipo de fiscalizações. Mas a ideia é podermos compartilharmos. Já colocamos. A ideia nossa é fazer 35 pactos de compartilhamento de espaços, principalmente em período urbano, junto com ou a Prefeitura, ou com a PM, ou, quem sabe, com o próprio DETRAN. Isso visando a economia ou otimizar realmente o raio de ação, agilidade, por exemplo? Eu acho que não só a economia, a gente não pensa na economia, mas da eficiência, né? Eu acho que se eu trouxer a visão da pessoa ali, do agente de trânsito do município, trabalhar junto conosco, a gente está reduzindo os acidentes, está reduzindo o crime, isso vai impactar nos hospitais, vai impactar em menos pessoas presas, né? A gente vai trazer uma sensação de segurança, né? Quanto mais a gente prover ali, com multiplicidade de conhecimento, eu acredito que nós conseguimos talvez mitigar essa sensação de insegurança que vivenciamos em alguns trechos das rodovias federais, principalmente em trecho urbano e principalmente aquele que você falou ali na região da Imigrantes, né? Que é difícil passar em alguns horários, né? Pausa para mais um intervalo comercial, mais um break. O Opinião volta com o Francisco Lucena, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Após o intervalo, já é coisinha bem rápida, um instante só. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo com a Opinião nesta quarta-feira de cinzas, não é? E hoje entrevistando aqui o Francisco Lucena, da Polícia Rodoviária Federal. Ô Lucena, eu tinha uma dúvida, rapaz, essa 364, ela começa onde? Porque muita gente fala que aqui, ó, perto do Atacadão, já é 364, né? E ela começa, ou termina, né? Não sei de onde, dependendo do sentido. Mas de quem vem, ela termina aqui na... Olha, Paulo, a 364, falando em fronteiras do Mato Grosso, ela inicia ali na divisa do Mato Grosso com Goiás, em Alto Araguaia, né? Ela percorre ali Alto Garça, Pedra Preta, Rondonópolis. Quando chega em Rondonópolis no Trevão, ela sobrepõe com a 63, que a 63 ela vem do Mato Grosso Sul, vem ali de Sonora, percorrendo Itiquira. Quando chega no Trevão, as duas sobrepõem. E elas vão juntas, as duas rodovias são sobrepostas. Vão até na Escola São Vicente, que recebe a 070. Então, ali do São Vicente, eu tenho 3 rodovias sobrepostas. Eu tenho a 163, a 364 e tem a 070. Né? Chegando aqui na Imigrantes, a 070 ela permeia ali pela Imigrantes. Ali é 070, ela sai dali e inicia 070. Então, eu saio ali, porque quando a questão de numeração de quilometragem, na 070 ali no São Vicente termina, começa aqui de novo ali na Imigrantes. Ela vai, a 070 vai para Cáceres, tá? Chegando a Cáceres ali, ela vai dali para Bolívia ali. Depois de Cáceres eu tenho a 174, né? Mas a sua pergunta foi da 364. Então eu chego aqui, vamos pensar, ali na 364, ali no acesso a Imigrantes ali, no setor industrial, continua a 364 ou 63. Como que ela vai fazer? Ela passa pela Fernando Correia, sobe, passa ali depois a 35 ali, pega Miguel Sutil e vai sentido ao Trevo Lagarto, pelo Zero, pela FEB. Chegando no trevo ali, ela continua em Diamantino. Em Diamantino segue a 163 e a 364 pega a Diamantino. Então é o seguinte, então nós temos muitas rodovias
Dependendo, se é para a Rota Oeste, nós estamos falando em 364. Se é para o DENIT, muitas vezes se utiliza para a Rota Oeste é o 63. Para o DENIT é 364. Para a PRF é as 3. Eu tenho uma dúvida também. Então, assim, a 364 aqui, para resumir sua pergunta, ela realmente, ela vem desde Goiás, ela vai até Comodoro. Lá no entroncamento da Comodoro, ela se sobrepõe a 174 e segue para Rondônia. Tá certo. Rapaz, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, na verdade. Olha só, antes dessa dúvida, uma pergunta que eu não posso satisfazer, rapaz, é sobre a madeira. Nós não estamos mais no ciclo. Houve uma época, vivíamos o ciclo da madeira, onde era as irregularidades, a ilegalidade no transporte de madeira era muito grande, mas a gente sempre está noticiando apreensão por parte da Polícia Rodoviária Federal de cargas de madeira. Você tem números sobre, do último ano para cá, como que tem sido esse tipo de prática? Paulo, está sendo bastante expressivo as apreensões de madeira, porque, como eu falei para você, o nosso grande objetivo é a integração. Nós estamos trabalhando de forma muito forte com o INDEA, junto com a SEMA, com a Polícia Ambiental. Isso alargou a nossa perspectiva, lógico, considerando o Ministério Público e o Juvan. Isso tem feito, assim, um trabalho extremamente mais técnico, né? Então, a madeira que é apreendida, na sua maioria, não é do Mato Grosso. A sua madeira aqui é proveniente do Pará, é proveniente do Amazonas, do Acre, de Rondônia. Por quê? O estado do Mato Grosso, ele tem muito documento, muito papel e pouca madeira. Nós somos uma grande lavanderia, né? Às vezes as pessoas utilizam documentos ambientais, florestais, para lavar, principalmente do Pará, né? Então a gente detecta como? Pela essência. Então algumas essências que o cara declara no documento não é o condizente transportado. Então a polícia, junto com o trabalho fantástico da equipe de identificadores do INDEA, nos permite a gente conseguir identificar essa fraude. Além da outra fraude, que é o excesso de volumetria. O cara declara 20 metros, ele não tem documento, ele vende 40. Então ele tenta transportar. E a gente, com um trabalho de peso e medição, a gente consegue detectar. Isso é um trabalho de integração. Então a gente está conseguindo, as agências de fiscalização ambiental estão se interagindo e os números são surpreendentes. Iniciamos há 3, 4 anos de 4 mil metros, passamos para 8, estamos chegando a 10 mil metros cúbicos de madeira. Então é um número expressivo. Quem ganha é a sociedade, né? Quem ganha com isso. 10 mil metros cúbicos. Já chegamos agora até nesse... Apreendidos. Do 2020 até agora. E aí essa madeira é destinada para onde? Porque o Juvan teve um tempo que, especialmente essa que vem de outros estados, né? Sim. Que não Mato Grosso. O Juvan, houve um tempo que essa madeira ela poderia lá na ponta, né, ser destinada para organizações, para entidades filantrópicas e tudo mais, mas ela hoje, essa que vem de fora, quando ela é apreendida... Qualquer madeira, como esse processo ele permeia de muita técnica, então o juiz ele tem a certeza de dar o perdimento, né? Antigamente faltava uma dúvida, então a gente demorava a madeira para dar o perdimento. Precisa dar o perdimento. Não importa se a madeira vem dentro do Mato Grosso ou fora. À medida que o juiz tenha consciência que ocorreu um crime, ele dá o perdimento. Essa madeira pode ser, sim, destinada a qualquer organização, principalmente aqui em Cuiabá, ou mesmo vai a leilão. Nós tivemos agora recentemente, foram mais de 100 lotes, 100 cargas foram a leilão. Está sendo feito um trabalho espetacular do Juvan, junto ao Ministério Público, né? Dr. Rodrigo Curvo e a Ana Pertellini fazendo um trabalho fantástico, né? E isso possibilitou, antigamente a gente via uma acumulação muito forte, mas aqui nós estamos conseguindo leiloar. Esses recursos vão para os hospitais, né? Vão para as instituições, tem reformado algumas unidades de bombeiro, né? E em Comodoro a gente está fazendo lá, inclusive reformou Polícia Civil, Polícia Militar, que isso é tudo gerido pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Então esses recursos arrecadados com a venda, né, e com as transações penais
está servindo, né, para melhorar uma delegacia, um presídio, uma politécnica. Lá em Lacerda foi construída uma nova unidade do Bombeiro, construída uma unidade da Politécnica. Em Rondonópolis, o batalhão da Polícia Militar Ambiental foi construído com recurso dessa venda dessa madeira, e outros órgãos, né, hospitais, Lions, APAI, recebem esses recursos. Então, assim, com a gerência do Ministério Público e do Juvan, do Judiciário, tem feito uma distribuição justa, principalmente trazer outros benefícios. Então, assim, a madeira hoje não se apodrece mais em pátio. Então, isso está sendo um trabalho que tem que ser reconhecido, é muito pontual com a questão do Judiciário e do Ministério Público com relação a isso. Que bom, né, professor? Isso é muito bom. Superintendente, com relação aos acidentes, a pandemia de 2020 para 2021 diminuiu o número de acidentes ou mantém-se o mesmo número, ou a pandemia não alterou esse número coisa nenhuma? Lomberg, nós tivemos inicialmente uma redução, porque como foi uma questão do impacto, teve a questão do lockdown, né? A questão, principalmente as pessoas ficaram assustadas, então as pessoas se movimentavam muito pouco. E os próprios motoristas teve aquele acolhimento e eles se sentiram mais responsáveis, né, para transportar os insumos, os alimentos. Então, assim, teve uma comoção que os números caíram drasticamente, até aquele compromisso de patriotismo, né? O acidente, ele diminuiu uma vaga da pessoa que era cometida o Covid. Então, todo mundo teve essa consciência. À medida que persistiu a pandemia, houve um relaxamento, mas a gente, mesmo assim, conseguiu fazer uma redução. Nós saímos do índice comparado de 2019 para 2020, uma redução pequena, mas isso é um bom sinal. Mas infelizmente nós tivemos, comparado, um aumento muito significativo da produção. Então, na realidade, nos últimos anos nós temos reduzido, né? Comparado a 2010, saímos de uma frota de 1.100.000 veículos, 70% eram de veículos de carga, por uma frota de quase mais de 2 milhões. E também nós temos outros estrangeiros que vêm aqui trabalhar. Então, assim, comparado à quantidade de caminhões, a gente conseguiu reduzir mais de 30%, né, ao longo de números de acidentes. E o que nos entristece ainda é que o número de mortes tem se estagnado, ultrapassando a barreira dos 200 mortos, vítimas por ano. Infelizmente, é um número ainda que impacta muito. Precisamos trabalhar muito. Isso em razão da infraestrutura, né? 90% das rodovias são simples. E a dimensão dos caminhões cada vez maiores, né? Antigamente era o caminhão pequeno, o truque, depois veio o jacaré, que era o 111, depois veio o 112, e aí veio o 7 eixo, agora o 9 eixo. Nós estamos falando de caminhões de 12 metros para caminhão de 30 metros, né? Com rodovias ainda que não atendem essa demanda. E a produção saiu da sua casa de 10 milhões de toneladas para 70 milhões, e vamos chegar aí nos próximos anos mais de 100 milhões. Então, a gente precisamos entender que morte também está relacionado à infraestrutura, né? Qual que é a rodovia mais violenta? E quando eu falo mais violenta, vamos pegar logo os números mais fortes, né? Que é com números fatais mesmo. Olha, hoje, sem sombra de dúvida, é a 163, que é o eixo, que é o corredor, né? Tanto ali de Diamantino desce ali para o terminal ferroviário, existe uma grande quantidade, e a região de Diamantino subindo para Miritituba, né? Aquela região lá é uma região extremamente muito preocupante da polícia, principalmente Cuiabá para o norte, porque são rodovias simples, né? 80% dos veículos que ali se utilizam essas rodovias são de caminhões superdimensionados, né? Então existe uma preocupação, né? Infelizmente a infraestrutura não está adequada. Então a 163 hoje representa quase 60% dos casos de acidentes graves e com mortes nas rodovias federais. Professor. Então passou a assumir o lugar que era muito antes da Serra de São Vicente? Professor, Serra de São Vicente hoje virou um paraíso, assim dizer. A gente tem alguns problemas, que é a descida ali, mas o que era, hoje não se compara, né? Com a duplicação, né? Com a questão de duas pistas lá, sinalização. Precisamos resolver a descida ainda. Precisamos ter ali uma caixa de contenção, né, de redução de velocidade, permitir que aquele que não tem condições de usar o freio, ele tenha uma alternativa né, à direita. Então, assim, mas o que era, né, eu mesmo me recordo quando passava ali, minha mãe,
ela fazia promessa, né, para que passasse viva e ilesa, né? E quando aconteceu esse acidente, quantas horas ficamos parados ali, né? Horas e horas, até às vezes o dia todo, né? Então já não se é como antigamente. Hoje o problema maior chama-se Diamantino, indo até a divisa do Pará. Luciana, eu também vi assisti a uma live do presidente da República dizendo o seguinte, que da saída do ex-ministro da Justiça e Segurança para cá, e com a assunção do Mendonça, que é o novo ministro, os números da PRF saltaram significativamente. E aí eu queria saber se Mato Grosso, se isso é verdade, e se Mato Grosso contribuiu, em que patamar contribuiu com isso aí. Por exemplo, aqui no estado houve realmente do Moro para o Mendonça, houve realmente um aumento grande na apreensão de drogas e de madeira e outros ilícitos? Eu acho que os dois ministros tiveram a sua extrema qualidade, né? O ministro Moro, ele exigiu que a colocação de dirigentes, de gestores fosse mais técnico, né? Isso deu uma melhorada na situação. E lógico, para você colher frutos tem que plantar, né? Eu acho que o Mendonça também tem uma perspectiva de aumentar essa capacidade de integração. Eu acho que os dois poderão ter o mérito. É uma ascendência, uma crescente. Um veio, fez uma mudança que permitiu que pudesse ser, que a segurança pública tivesse mais eficiência, né? E o Mendonça deu a continuidade, né? Então, eu acho que os dois podem receber o mérito por isso. Mas o Mendonça é uma pessoa extremamente competente, que acredito que vai ainda os números aumentar. Para responder isso, a Polícia do Mato Grosso tem se destacado. Ela saiu de 2018 para agora, hoje no Mato Grosso é a primeira superintendência que mais apreende cloridrato. Então hoje a gente saiu de uma situação aí de os últimos lugares para o primeiro lugar. Então a gente tem se destacado bastante por todas as coisas que nós já discutimos aqui nesse momento. Efetividade, né? Você fala do ponto de vista da apresentação de resultado, né? Sim, sim. Aumentou significativamente. Você falou de 2018 para... 2018 para 2020, né? Não que anteriormente não tinha, mas a gente está trabalhando com o escopo de integração, tecnologia e capacitação. Esse tripé tem nos indicado que esse é o caminho. Lorenberg, se for bem curtinha, bem rápida, dá tempo para mais uma perguntinha basiquinha para mas é muito rápida, superintendente. Em abril de 2020, a PRF doou pistolas para a Secretaria do Estado de Mato Grosso. Isso é corriqueiro, é costumeiro da Polícia Rodoviária? Foi uma quebra de paradigma, né? Não só pistola, como armas, como computadores, como também nós tivemos o compartilhamento do sistema de rádio digital. Então a gente fizemos um termo de cooperação técnica. Hoje o sistema de rádio digital de comunicação era da PRF, é compartilhado com a Força de Segurança. E aí foi o Centro Integrado de Comando e Controle, que é o 191, junto com o 190, 193, 194, ou seja, todas as forças estão no mesmo espaço. Isso é importante. Lá, a peça mais fundamental é a cadeira giratória. O tempo de resposta para um atendimento diminuiu em mais de 60%. Quem ganha é a sociedade. A pistola, nós recebemos a pistola nova e nós achamos necessário compartilhar com as forças irmãs. Doamos para a PM, doamos para a Polícia Civil e para o Bombeiro. E estamos agora doando também 90 veículos, dos quais quem serão premiados? Os institutos federais. Todos os institutos federais estão recebendo mais da metade. O Bombeiro vai receber uma parte, a Polícia Civil, para que eles desenvolvam as ações, tanto sociais ou mesmo parte administrativa e operacional. O objetivo é compartilhar. E recentemente também doamos mais de 100 notebooks para as UFMT, para prover os seus alunos nesse tempo novo aí que vivemos. Doou assim, tem um sistema de reuse, né? Tem um sistema de reuse que a gente faz, todo um processo, né? Tá. Então tem todo um processo isso. Ele não é pessoal, não é que o superintendente possa definir. É não, uma coisa que é um concurso e aí a gente tem um critério técnico para fazer isso. Muito bem, Francisco. Alguém te chama de Chico? Não, né? Muitos. Eu sou Paulo Francisco, meu nome é Paulo Francisco. Meu irmão me chamava de Paulo Chico, eu não gostava. Antigamente, aí depois eu comecei a gostar. Chicão, minha cabeça é grande, o pessoal chamava de Chicão, Cabeção. Pois é. Ô Francisco Lucena,
é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que hoje nos trouxe bastante informações aqui relacionadas ao trabalho dessa importante instituição também. Muito obrigado por ter vindo, viu? Aqui já sabe o caminho. Quando tiver novidade lá, é só nos acionar que estaremos aqui a postos para bem informar. Obrigado. Obrigado, e a gente agradece essa oportunidade de estar aqui com vocês, com pessoas assim que realmente têm conhecimento e têm a preocupação de estar bem conectado com o que está acontecendo na segurança pública. Para nós é de suma importância. Nós temos novos desafios aí, junto com o SEDUC, né, uma escola, nós temos outras parcerias que vão. Eu acredito que no final do ano a gente tem que trazer aqui bons resultados. É isso que é a nossa intenção e a nossa pretensão. É não ser protagonista da história, mas participar da história. Isso que é fundamental. Tá certo, muito obrigado. Assim que tiver novidade lá, só chamar que a gente... Um abraço também para a Cristiane Dandara, né? Ela lá do gabinete. Sim, Dandara, nossa chefe. Ela nos municiou com bastante informações aqui para ajudar no roteiro dessa entrevista aqui. Obrigado aí, então, a todos da Polícia Rodoviária Federal aqui de Mato Grosso. Lorenberg, a gente volta amanhã, quinta-feira. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, superintendente. Até amanhã, amigo telespectador. Então, amanhã, quinta-feira, o Opinião entrevista o senador da República, Wellington Fagundes, do Partido Liberal, às 7h30. Wellington Fagundes aqui no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.